você algo importante. Filipenses capítulo 3, o verso é o primeiro, aos Filipenses, capítulo 3, o verso é o primeiro. O apóstolo Paulo, ele fala algo que é muito importante para mim e para você. Ele fala: resta, irmãos meus, que vos regozijais no Senhor, e não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. É que tem coisas, irmãos, que parece que a gente fala toda hora. Fala: pastor, toda hora que venho na igreja parece que o senhor está falando sobre isso. Então, talvez você não tenha compreensão, mas o aprendizado se dá pela repetição. E muitas vezes é preciso falar, repetir, até que a pessoa compreenda, até que a pessoa entenda, até que seja cravado no coração dela. E muitas vezes, justamente essa questão de você repetir certos assuntos é para a segurança da pessoa. Por quê, pastor? Porque tem coisas que, se deixar com o tempo, acabam como se ficando esquecidas. E isso é prejuízo para a gente, isso é prejudicial para a gente. Eu fico vendo às vezes o comportamento de algumas pessoas que pertencem a Deus, mas, sabe, não é que ela não sabe, mas parece que ela até se esqueceu, porque o comportamento dela é completamente o oposto do que diz a palavra. Você compreende? Então o apóstolo Paulo, percebendo a necessidade de repetir, de falar algumas coisas com constância, ele falou: olha, eu não me envergonho não de ter que ficar falando a mesma coisa para vocês. Quer dizer, isso é segurança para vocês. Olha, eu estou falando na linguagem Almeida, corrigida e revisada. Vamos na linguagem de hoje só para ver. Para mim, terminar, meus irmãos, sejam alegres por estares unidos com Jesus, e não me aborreço de escrever repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Quer dizer, era necessário, e é necessário, como eu disse, volto a dizer, repetir certas coisas. E eu vou falar sobre a necessidade do perdão, irmãos. Parece que eu não sei o que acontece. As pessoas, elas parecem que não compreenderam a seriedade da necessidade de perdoar. Eu sempre tenho falado, eu digo que perdoar é mais do que submissão, é ato de inteligência. O Senhor Deus, ele chega a dizer que se eu não perdoar alguém a ofensa que ela me fez, eu não serei perdoado. Olha a seriedade disso. Quer dizer que não perdoar alguém é pecado, pastor. É pecado, porque a única coisa que separa o homem de Deus é a iniquidade, é o pecado. Então, se eu não perdoo, eu estou cometendo pecado. É coisa séria isso. E eu fico afastado de Deus. E se eu fechar os olhos, irmãos, presta atenção, é uma coisa que nós temos repetido. Se eu fechar os olhos, afastar de Deus, eu vou passar a eternidade afastado de Deus. Eu tenho mostrado para vocês o que diz a palavra de Deus, Eclesiastes 4:3, se eu não me engano. A Bíblia diz que as nuvens, quando elas enchem, não tem jeito, a chuva cai. A árvore caindo para a direita ou para a esquerda, para o norte ou para o sul, aonde ela cair, ela vai ficar. Então nós temos que despertar, irmão, e temos que nos examinar. A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo. Temos que nos examinar e procurar perceber se realmente o nosso coração está limpo, se realmente o nosso coração está livre do rancor, livre da mágoa, livre do ressentimento. Eu contei a vocês que não faz muito tempo eu estava atendendo uma senhora. Ela estava com um problema conjugal e estava então ela e o marido diante de mim, e ela começou a contar certos comportamentos do marido, comportamentos, eu diria a você, que são comportamentos reprováveis, são comportamentos de quem está fora da palavra de Deus, o comportamento do marido. Mas só que um erro não justifica um outro erro. Você compreende o que eu estou falando? E aí eu comecei a conversar com ela, ela começou a me contar coisas de 25 anos atrás. E eu falei: mas vem cá, irmã, mas isso faz 25 anos. A senhora não perdoou o seu marido? Ela falou: pastor, não. Eu falei: a senhora está separada de Deus há 25 anos. Ela: não vejo assim. Mas a questão não é eu ver ou não ver, irmão, é a palavra. A palavra diz que se eu não perdoar, eu não serei perdoado, irmão.
A pessoa tem que ter esse entendimento com ela. O Senhor Deus diz: passará os céus e a terra, minhas palavras não hão de passar. Então tem que estar atento, porque às vezes o que acontece? Eu guardei lá uma mágoa, eu guardei lá um ressentimento, eu guardei lá uma tristeza comigo em relação a uma pessoa. Tudo isso me separa de Deus. Eu tenho que aprender a perdoar. Eu errei, Eclesiastes 11:3, ó. Tá bom? Eu falei 4:3, mas é 11:3. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Irmão, eu não quero ir para o inferno. Eu, Antônio Júnior, eu quero ir para o céu, irmão. Eu não sei você. Não, pastor, eu quero ir para o céu. Mas só que o caminho para ir para o céu qual é? A palavra. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não tem jeito. Não há uma religião que me conduza ao Todo-Poderoso dos céus. Não há um ato de bondade da minha parte que me conduza ao Todo-Poderoso dos céus. O que me conduz ao Todo-Poderoso dos céus é a palavra, o Senhor Jesus. Uma vez o Senhor Jesus falou claro: eu sou o caminho. Se eu não estou vivendo de acordo com a palavra, eu não estou no caminho. Não interessa quem eu seja. Não interessa o tamanho do título que eu carrego sobre os meus ombros. Não importa a importância que eu tenho aos olhos da sociedade. Tudo isso é irrelevante. Se eu não estiver andando segundo a palavra, eu estou fora do caminho. Deixa eu mostrar uma coisa importante para você. Mateus, capítulo 18, o versículo é o 21. Mateus é fácil. É o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho. Aí você vai lá no capítulo 18, e o versículo que você vai acompanhar comigo é o versículo 21. Eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui. O Senhor Jesus, ele faz aqui uma comparação. Eu vou na linguagem Almeida, revista e corrigida. Então Pedro, eu falei 18, 21 de Mateus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. É lógico que o Senhor Deus aqui, ele está falando de uma maneira figurada. Não é para mim, 70 vezes 7, então são 490 vezes. O irmão pecou contra mim hoje 488, falta só 2, aí eu não preciso perdoar. Não é isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo que não tem limite para que eu perdoe a pessoa que pecou contra mim. Não tem limite. Quantas vezes ela pecar contra mim, quantas vezes ela vier a mim me pedindo perdão, eu devo perdoar. Você compreende? Pastor, mas o que a pessoa fez é muito grave, pastor. O que a pessoa fez é muito sério. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Por mais abominável que tenha sido a falha da pessoa em relação a mim, maior pecado nós cometemos por meio de Adão ao Todo-Poderoso dos céus. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado, um homem pecou, todos pecaram. Então, por meio de Adão, nós cometemos pecado maior contra Deus de qualquer pecado que uma pessoa possa cometer contra nós. Repito, por mais abominável que sejam os nossos olhos, por mais covarde que sejam os nossos olhos, porque às vezes o que a pessoa faz com outra é abominável, é covarde. Aquela pessoa que tinha que proteger é a pessoa que faz mal. Você compreende? Às vezes a atitude da pessoa é uma atitude que, se você olhar para ela e friamente, você fala: essa pessoa é digna de ser morta, é um miserável, é um infeliz, não merece o perdão. Mas só que não é assim que Deus vê as coisas. Não é assim que Deus vê as coisas. E nós temos que aprender, irmãos, ver as coisas como Deus vê. O Senhor Jesus, ele mostrou, quando ele conversava com Pedro,
numa certa ocasião, que ele mostrava a Pedro a necessidade dele perecer, a necessidade dele ir à cruz, a necessidade dele morrer, ressurgir e tudo mais. Ele estava explicando ali o plano da salvação. Aí Pedro vem, chama Jesus do lado, dá uma repreensão em Jesus, fala: olha, não faça isso a ti, você não merece uma coisa dessa. Jesus para e olha para Pedro e fala: aparta-te de mim, Satanás. Para mim você é como pedra de tropeço. Aí ele explica o motivo: porque você não vê as coisas como Deus vê, você vê as coisas como o homem vê. Olha, preste atenção, nós temos que aprender a ver as coisas como Deus vê. Por quê, pastor? Porque se eu olhar como o homem olha, eu nunca vou conseguir fazer a vontade de Deus. Eu vou cair, eu vou sair do plano de Deus, eu vou sair da vontade de Deus. Para que eu consiga andar segundo a vontade de Deus, eu tenho que enxergar como Ele enxerga, eu tenho que ver como Ele vê. Eu não posso enxergar, eu não posso ver como o homem vê. Senão, se eu olhar como o homem olha, eu vou começar a me sentir injustiçado. Se eu olhar como o homem olha, eu vou me achar não merecedor da situação que muitas vezes eu preciso passar para que Deus seja exaltado na minha vida e abençoe a vida de uma outra pessoa. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? A questão maior de perdoar é eu poder manter o meu relacionamento com Deus. Preste atenção nisso, ó. Versículo 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham, para que a dívida lhe fosse paga. Era um costume da época. Era um costume da época. Se você observar, você vai encontrar mais situações na Bíblia como essa, como daquela mulher, por exemplo, que o marido dela era um servo de Deus, e o marido dela morreu, e ela foi a Eliseu, e ela foi conversar com ele. Ela falou: olha, meu marido era um santo, um homem de Deus, só que tem um porém, ele morreu e ele deixou dívidas. Agora o credor foi na minha casa, e eles querem levar, ele, o credor, quer levar os meus filhos como escravo. Aí Eliseu perguntou para ela: o que é que você tem lá? Ela falou: eu tenho um pouco de óleo. Ele falou: então faz o seguinte, vai, pega vasilhas em todo lugar que você encontrar, e cata essa botija e vai derramando óleo lá. E a Bíblia diz que então ela foi derramando, enchendo vasilhas. Aquela botija que foi abençoada pelo homem de Deus só parou de minar óleo, só parou de produzir óleo quando não tinha vasilha mais. Você compreende? Então o que acontece? Por quê? Porque era uma cultura da época. Você não tem como pagar a tua dívida? Então o teu filho vai ser meu escravo. Se a tua dívida, o seu filho sendo meu escravo ainda não quita a dívida, você vai ser o meu escravo também. Você compreende? Podemos lembrar de outra situação, aquela grande fome que existiu no Egito, quando José, inspirado pelo poder de Deus, administrou todo o Egito. Primeiro eles começaram a pagar pelo alimento com dinheiro, depois eles começaram a pagar pelo alimento com terras, depois eles começaram a pagar o alimento com os animais, depois com terra, aí começaram a pagar o alimento com o próprio corpo, ou seja, se tornaram escravos. Você compreende? E José possuiu tudo para o faraó e entregou tudo na mão dele. Então eu quero que você entenda que era uma prática comum. Então ele tinha uma dívida para pagar, ele não tinha como pagar a dívida. O senhor dele falou: tá bom, faça o seguinte, manda que venda ele, quer dizer, ele não interessa para ficar aqui na minha casa me servindo, então manda que venda ele e venda a família dele como escravos, para pagar a dívida. Isso está no 26. Isso está no 26. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe Olha, preste atenção, lembra que eu falei esses dias sobre esse sentimento, a compaixão? Não é um sentimento apenas de dó, está um grau acima. É um sentimento que produz sim dó no teu coração, mas te impulsiona para fazer algo por aquela pessoa.
É você se colocar no lugar da pessoa. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se você passa por uma pessoa que está enfrentando uma luta, enfrentando uma batalha, enfrentando uma dificuldade, ainda mais nesses dias aí que tem gente que não tem nem o que comer. Eu estava comentando hoje de manhã que eu levei um susto. Normalmente eu não saio para comprar nada, é minha esposa que compra tudo, né? Eu não saio para comprar nada. Mas ontem eu inventei que ela fizesse uma lasanha para mim em cima da hora. Ela falou para mim, não tem mussarela. Eu falei, não, tudo bem, eu vou ali comprar. E eu fui comprar. E eu falei para ela, o que eu devo comprar? Ela falou, 300 gramas é o suficiente. Eu falei, tá bom. E eu fui comprar. Cheguei lá, pedi 300 gramas de mussarela. A moça que estava pesando, estava com a mão um pouquinho pesada, chegou a 340 gramas. Ela foi tirar, eu falei, não, pode deixar, não precisa não, pode deixar. Tudo bem. Fez o pacote, estou saindo. Quando eu estou saindo, eu olhei o preço. Falei, 300 gramas, R$19,80. Eu falei, não, deve ter alguma coisa errada. Falei, 300 gramas? Eu não lembro, não faz muito tempo que R$19 era 600 gramas. Não faz muito tempo. Eu falei, não, ela deve ter errado. Aí eu voltei. Eu falei, moça, desculpa, mas eu tenho que perguntar, quanto que é o quilo da mussarela? Ela falou, R$51. Eu falei, o quê? R$51. Aí um rapaz que estava perto de mim, ele falou, se fosse eu devolvia. Eu falei, eu prefiro pagar o preço alto que enfrentar minha mulher, é melhor. É melhor eu levar, é melhor pagar o preço alto que enfrentar minha mulher. Irmãos, são dias difíceis, são dias que as pessoas estão enfrentando dificuldade, e às vezes, talvez até um irmão em Cristo, que você sabe, e você simplesmente não se importa. Você deveria catar uma cesta básica, você deveria catar um cobertor nesses dias de frio, uma blusa de frio, ou seja, fazer algo, mas não se importa. Tem alguma coisa errada com você. Você não está no caminho certo, porque as pessoas que estão no reino dos céus, elas sentem íntima compaixão, elas se colocam no lugar das pessoas, elas sentem a dor das pessoas. Se isso não está ocorrendo com você, não está acontecendo com você, tem algo errado e você deve consultar a Deus. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Eu vou ler o 26 de novo. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando a mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro prostrou-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Ô irmão, nós temos que parar para prestar atenção nas coisas. Oxa, eu já falei esses dias, muitos de nós tínhamos uma vida de prostituição. Muitos de nós tínhamos uma vida de vício, de drogas, de cigarros, de bebidas e outras coisas mais. Muitos de nós vivíamos doentes. Ninguém sabia o que a gente tinha. Era remédio em cima de remédio pesado, tratamento pesado. Quer dizer, muitos de nós estávamos na miséria. Muitos de nós vivendo em situações piores ainda, talvez servindo a um ser qualquer, um espírito qualquer, através de uma religião. Quer dizer, muitos de nós estávamos na posição de escravos de Satanás. Aliás, todos nós encontramos o Senhor Jesus. A Bíblia diz que não foi nós quem o escolhemos, Ele nos escolheu. No meio de uma multidão, Ele olhou para mim, olhou para você, foi com a minha cara e falou, vem cá. Eu não sei o que Ele viu, mas Ele viu. Porque o Senhor Deus costuma enxergar em nós até aquilo que nós não conseguimos enxergar em nós. Nós temos que aprender a ver como Ele vê. Temos que aprender a olhar como Ele olha. Temos que aprender a analisar como Ele analisa. Você compreende, sim ou não? E Ele então, por meio de Cristo, nos perdoou. Fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo.
Não importa o que fizemos ou deixamos de fazer, não importa se tiramos a vida de alguém, não importa o que fizemos ou deixamos, Ele perdoou completamente. Talvez, é aquilo que eu falei, talvez tivemos até que pagar para a sociedade, para as autoridades, pelo erro cometido, mas o nosso pecado, que nos separava de Deus, Ele pagou, por meio de Cristo Jesus. O sangue de Cristo me lavou de toda iniquidade, todo pecado. A dívida era alta, não tinha como ser paga. A única maneira de eu ficar livre do pecado era por meio de um sacrifício, e esse sacrifício foi entregue, um sacrifício de sangue inocente. Você compreende o que eu estou falando? Agora alguém vem e falha contra mim, alguém vem e falha contra você, e eu acho que o que aquela pessoa fez é demais para que eu perdoe. Eu acho que o que aquela pessoa fez é demais para que eu perdoe, e eu decido então que eu não vou perdoar, e eu decido então que aquela pessoa merece sofrer por aquilo que ela fez contra mim. Só que tem um porém, você vai perceber que isso é uma coisa que entristece a Deus de um ponto, que Ele vai tomar providências contra mim. Preste atenção nisso aqui, 31. E vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Irmãos, preste atenção. Uma das funções dos anjos de Deus é relatar a Deus tudo que eu faço, tudo que você faz. Você compreende, sim ou não? O Senhor Deus olha lá dos céus e Ele vê que eu não estou no caminho da salvação. E Ele fala, por exemplo, só para você entender, o anjo Joaquim, cadê o Antônio Júnior? Então, eu acompanhei o Antônio Júnior agora, ele entrou num prostíbulo. Está lá, Senhor, lá, tá vendo lá, Senhor? Porque os olhos do Senhor, Ele vê tudo que acontece na terra. Está lá, Senhor, tá vendo? E Deus olha e vê o servo dele lá no prostíbulo. Que coisa séria. Então, quando eu, que fui perdoado, deixo de perdoar, também é relatado a Deus. O Senhor Deus vai olhar, não estou no prostíbulo. O Senhor Deus vai olhar, não estou na bebedice. O Senhor Deus vai olhar, não estou na idolatria. Mas o Senhor Deus de repente olha, me vê no campo dos magoados, no campo dos ressentidos, no campo de quem não quer saber de liberar perdão. Irmão, é muito sério isso daqui, preste atenção nisso aqui, 31. E vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou às autoridades, até que pagasse tudo quanto devia. Assim, preste atenção nisso aqui, vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um dos seus irmãos as suas ofensas. É coisa muito séria. Você viu o que aconteceu? Ele tinha recebido perdão, não tinha? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não tinha? O perdão foi removido. O que significa isso, pastor? Irmão, significa que quando você veio para Jesus, tudo que você fez foi apagado. Toda a tua dívida foi paga por Cristo. Você não deve mais nada. Só que tem um porém. Quando você se recusa a ter o mesmo comportamento de Jesus, o mesmo comportamento de Deus Todo-Poderoso, e você se recusa a liberar o perdão para alguém que te feriu, que te machucou, que fez o mal contra você, preste atenção no que eu vou te falar. Toda a tua dívida é creditada na tua conta novamente. Tudo, pastor, tudo. Você lembra quando você se inclinava para os demônios? Aquilo é abominação aos olhos de Deus. Volta para a tua conta. Você lembra quando você se prostituía? Aquilo é abominação aos olhos de Deus. Volta para a tua conta.
Quer dizer que se eu não perdoar, pastor, eu não sou perdoado, é exatamente isso. O pecado de Adão é que leva uma pessoa para o inferno. Esse pecado volta para a tua conta. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Aprender a perdoar. Se não está conseguindo, irmão, vá lá, converse com Deus. Olha só o que está escrito em Marcos, capítulo 11, versículo 26. Marcos 11, 26. Perdão. 11, 25. E quando estiverdes orando, perdoai. Irmão, pastor, o senhor já falou isso. Eu sei. Mas você está colocando isso em prática? Ou de vez em quando você está lembrando que te fizeram há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás? Porque o que eu tenho falado para você? Irmão, toda cicatriz que tem no meu corpo, eu me lembro por que ela existe. Inclusive uma cicatriz que eu tenho nesse cotovelo, no joelho e no meu tórax. Esse é o que eu mais me lembro, porque foi o dia que eu convidei a minha esposa para sair comigo pela primeira vez. Eu convidei ela, eu acho que eu ia levar ela no cinema, acho que a única coisa que eu sabia fazer era levar no cinema. Mas eu convidei ela para sair comigo e ela aceitou. E eu lembro que naquele dia, eu fui passear de moto com uma irmã minha. O pneu da frente da moto estourou. E eu lembro que eu caí de frente. E a minha irmã ficou pranchando em cima de mim, né? Ela não fez nada. Eu ralei feio essa parte de dentro. Eu ralei feio o joelho. E eu ralei feio o tórax. O bico da mama praticamente ficou pendurado. Foi feio. Eu lembro que eu furei no compromisso. Eu cheguei lá, ela estava pronta para sair. Eu cheguei lá sem camisa, de short, de chinelo, todo ralado, explicando para ela que eu não ia poder sair com ela aquele dia porque eu tinha me machucado. E quando eu olho para essa cicatriz, eu lembro exatamente o dia, como foi, a hora que foi. Eu passo a mão, não sinto nada. Por quê, pastor? Porque curou. Curou. Irmão, isso faz tanto tempo, isso faz mais ou menos uns 35 anos para mais. Se eu não me engano, isso deve ter sido em 1984, 85. Faz tempo, irmão. Faz tempo. Mas eu me lembro, só que eu não sinto nada. Então, Deus não quer que você tenha uma amnésia. Deus quer que quando você se lembrar de alguma maldade que alguém fez com você, você não sinta nada. Ela não te cause mais dor. Por quê, pastor? Porque a ferida foi curada por Cristo. E você já não tem mais nada contra aquela pessoa. Já não te dói mais. Você está curado. Você compreende, sim ou não? Você está curado. Irmão, cuidado. Tem pessoas que elas confundem as coisas. Porque muitas vezes elas estão sendo usadas por Deus. E aí elas acreditam que está tudo bem entre elas e Deus. E tem pessoas que acreditam que estão sendo usadas por Deus, mas não estão. Elas estão fazendo uso do poder de Deus. É diferente. É diferente eu fazer uso do poder de Deus e ser usado por Ele. Você tem uma chácara, um sítio. Você tem um caseiro. Eu chego naquela chácara. Eu conheço o caseiro. Eu chego lá. O teu caseiro me deixa nadar. O teu caseiro me deixa comer da fruta do pomar. O teu caseiro me deixa levar alguma coisa para mim. Mas, no entanto, eu fiz uso da tua chácara. Mas, no entanto, eu nem te conheço e nem você me conhece. Tem pessoas que não conhecem a Deus. E pessoas que Deus não conhece elas. Mas elas fazem uso do poder do nome de Jesus. Aí expulsam um demônio. Aí oram para alguém, esse alguém é curado. Mas a vida dela não está ligada a Deus. Deus não conhece, lembra? A Bíblia diz que vai acontecer um dia onde as pessoas chegarão, algumas pessoas chegarão e falarão dessa maneira: Senhor, um grupo à direita, um grupo à esquerda, Senhor,
estou entendendo não. Ô, Jesus, em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu fiz maravilhas. Irmão, maravilhas, irmão, é acima de milagre. Maravilhas acima de milagre. A ressurreição de uma pessoa, se orar, a pessoa ressuscitar, é maravilha. Milagre, some uma dor de cabeça, some uma úlcera, some uma gastrite. Maravilha. Amputaram o útero de uma moça. O médico vai fazer exame, tem um útero novo lá. Maravilha. Você compreende? E a gente vê isso acontecendo. A gente vê. Às vezes você viu diante de você acontecer. Está ali a irmã ali, ó, que teve um acidente de carro. O médico falou para ela que não ia ter jeito, o olho dela não ia fechar mais. Fez cirurgia, fez tudo. Tinha jeito de corrigir. Numa reunião, que ela estava aqui. Inclusive era o irmão dela que estava fazendo a reunião, era o obreiro, o auxiliar, que estava fazendo a reunião. Ele orou, ela acreditou, o olho dela se tornou normal. Maravilha. Então o que eu quero dizer? Mas isso não significa que essa pessoa está com Deus e Deus está com ela. Eu posso fazer uso do poder de Deus. Ser usado por Deus é outra história. Fazer uso do poder dele qualquer um pode. Você compreende? Aí a Bíblia diz que ele vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. A Deus criou tudo, ele não conhece, pastor? Ele nunca conheceu como filho, nunca conheceu como praticante, nunca conheceu como alguém que se submete à vontade dele. É isso que ele quer dizer. Então não entra nessa não. Não entra nessa porque é um obreiro, não entra nessa porque é um pastor, não entra nessa não. Eu tenho que estar andando de acordo com a palavra. Alguém me feriu, alguém me machucou, alguém me magoou, alguém me ofendeu, eu tenho que perdoar. Se, quando eu me lembro de algum tratamento duro que tiveram comigo, e aquilo me entristece, é sinal que tem alguma coisa errada, eu não perdoei. Eu preciso conversar com Deus, e eu preciso conversar com Deus e perdoar em oração. Preste atenção nisso, ó. Por isso vos digo, 25, e quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Então não tem jeito. É só o pecado que me separa de Deus. Aí eu errei, falhei, não perdoo, não vou ser perdoado, vou passar a eternidade longe. É aquilo que eu falei. Não é só me submeter à orientação de Deus, é questão de inteligência. Perdoar é mais do que apenas me submeter, que é o mais importante, é me submeter, mas é questão de inteligência também. Você pode passar a eternidade no inferno, irmão, se é que eu posso chamar de irmã, porque você não consegue perdoar alguém que te feriu, por causa do teu orgulho, por causa da tua vaidade, e às vezes a coisa que aconteceu há tanto tempo, irmão, e às vezes até o que a pessoa fez, ela nem teve maldade, nem foi algo mal, mas por mais que fosse, por mais que a pessoa tivesse arquitetado, não pastor, o senhor não conhece, eu conheço, aquela pessoa ela é má mesmo, por mais que fosse, o teu coração tem que estar limpo em relação a ela. A responsabilidade de cuidar do teu coração é tua. Quem tem que guardar o teu coração é você. Você compreende, sim ou não? É você. Quem tem que guardar o teu coração é você. Então guarda aí o que eu estou te dizendo. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Ah, pastor, já perdoei já. Você tem certeza? Quando você lembra, não te entristece? Quando você lembra, não tira a tua paz? Quando você lembra, não te angustia? Pastor, tem dia que quando eu lembro, então você não perdoou. Você não perdoou. Se eu fosse você, eu dobraria o joelho e falava: Deus, eu estou aqui. Eu só vou sair daqui quando eu conseguir perdoar Maria de verdade. Eu preciso da tua ajuda. A tua palavra diz que é em oração que eu tenho que perdoar. Então, eu estou aqui e eu quero perdão. Às vezes acontece, irmãos, no ministério,
Às vezes acontece no ministério. Às vezes acontece no ministério, você às vezes é repreendido, às vezes você passa por uma situação, por uma prova. Irmão, eu já estava conversando com as pessoas aqui, alguns que me auxiliam. Irmão, eles não têm noção do que é passar por humilhação, irmãos. Até porque eu não concordo, eu não aceito humilhar ninguém. Mas quantas vezes já fui humilhado? Eu lembro que o meu pastor, um pastor que eu tive, ele não tinha carro. Ele andava com o meu carro e eu andava a pé. Eu lembro de situações que eu fui sair junto com o grupo, o meu carro, ele dirigindo o meu carro. Ele dizia, não, você é feio, você assusta as pessoas, você fica aqui, e saía com o meu carro. Quantas vezes eu passava de madrugada da rádio que eu fazia? A pé, meu carro na frente da casa dele, eu ia embora a pé porque não tinha ônibus mais para ir embora. E era uma distância considerável. Então quer dizer, mas eu vou ficar guardando essas coisas? Eu vou ficar guardando essas coisas? A minha esposa já foi humilhada por minha causa, coitada. Tem uma vez que ela chegou na mercearia para pegar algo lá, o rapaz falou, não, a gente não vende para vocês mais não, teu marido não paga. Por quê? Porque quando eu comecei eu não ganhava um centavo. Então eu fui vendendo carro, fui vendendo isso, fui vendendo aquilo, as contas foram se acumulando, não ganhava nada. Então às vezes a pessoa, ela leva uma bronca, ela é repreendida, ela fica toda cheia de dodói, fica todo cheio de machucadinho. Irmão, a Bíblia diz, sou eu quem sara as tuas feridas. Vai diante de Deus. Senhor Deus, eu saí da minha casa para dar meu tempo para ajudar, e o pastor me tratou assim, assado. Deus, meu coração está doendo, mas a tua palavra diz que é o Senhor quem cura as minhas feridas. Eu estou aqui, me ajuda em nome de Jesus, porque eu estou fazendo não é para o pastor, estou fazendo para o Senhor. Um exemplo para você entender. Eu não me lembro de ter brigado com nenhum obreiro aqui, apesar de ter obreiro que de vez em quando você tem que dar umas broncas, ver se ele acorda, né? Me pediram algo esses dias que eu fiquei até triste. Eu falei, tudo bem, faz. Fiquei até triste. Irmão, eu não abro mão de uma santa ceia para passear. Não, irmão. Meu compromisso com Deus está em primeiro lugar. E aí, pastor? Aí vem uma tristeza. Mas também não brigo também. Quer? Faz. A pessoa que deveria ter consciência de entender a importância. Porque tem certas coisas que a gente não pede. Tem certas coisas que a gente tem que analisar e parar e pensar, falar, peraí, mas é algo importante. É para Deus, não é para o pastor, não é para homem nenhum, é para Deus. Irmão, nós temos que acordar. Temos que levar o nosso compromisso, nossa vida com Deus a sério. Porque, irmão, é assim. Como já diziam os antigos, basta, para morrer basta. Tem gente que estava aqui ontem e não está mais hoje. Irmão, nós temos que aprender a ter um compromisso com Deus. Não importa o que a pessoa fez. Os humilhados serão exaltados. Pode ter certeza. Se não tem quem seja humilhado, não tem quem seja exaltado. Então fui eu que fui humilhado. Não se entristeça. Não se angustie. Perdoe a pessoa em oração. Porque amanhã você vai ser exaltado pelo Todo-Poderoso. Você compreende? Amanhã você vai ser exaltado pelo Todo-Poderoso. Talvez você até passou uma vergonha. Talvez você passou até um constrangimento. Mas eu digo a você que amanhã você vai ser honrado pelo Todo-Poderoso. Por quê, pastor? Volto a dizer, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, essas, não vão de passar. Amém? E Deus fale mais o seu coração. Aprenda, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. E não fica se enganando, não. Não, pastor, sabe, eu já perdoei, mas é que sabe quando eu lembro, pastor, você não perdoou nada. Você está se enganando. Fica mentindo para você não. Lembra? Tirai do meio de vós todo engano. Você está se enganando, seja verdadeiro. A verdade é, Deus, que eu sinto tristeza mesmo. A verdade é que às vezes eu fico com vontade de catar ela pelo pescoço, pelo que ela fez contra mim. Só que eu não quero ter esse sentimento, porque o Senhor condena, e eu não quero ficar separado do Senhor. Me ajuda em nome de Jesus. E Deus vai te ajudar. E Deus vai te ajudar. Irmão, eu já passei por tantas situações na minha vida. Eu acho que a mais difícil delas foi ter que enfrentar calúnia. Porque não é
o que fala. É quem fala. É quem fala. Se alguém aqui passar aqui e falar que eu sou ladrão, não tem problema não. Mas agora você que convive comigo, que me conhece, conhece o meu caráter, irmão, é doloroso. E aí, pastor? E aí que tem que perdoar. Pastor, mas tem que perdoar. É difícil, pastor, mas quem foi que falou para você que fazer a vontade de Deus é fácil? Às vezes fazer a vontade de Deus é um sacrifício enorme. Mas você tem que ter esse entendimento que se você não perdoar, você não será perdoado. É simples assim. É complicado. Porque quando a pessoa faz algo errado, ela é responsável pelo que ela fez. Ela plantou, tem que colher. Agora, quando a pessoa não fez e é apontada por algo que ela não fez, puxa vida, é complicado. Mas e aí, pastor? Tem que perdoar. Tem que perdoar. Pastor, como eu perdoo uma mulher que tomou meu marido orando? Orando. É assim que você perdoa a mulher que tomou o teu marido. E se ele foi embora e te deixou, quem perdeu foi ele, não foi você. Você entendeu o que eu estou falando? Quem perdeu foi ele. Você é uma pessoa especial de Cristo Jesus. Quem perdeu foi ele. Então, perdoe. Perdoe. Em nome de Jesus. Que Deus possa falar mais no seu coração. Irmão, guarda com você. Mas, se vós não perdoardes também, o vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Quer dizer, irmão, que para ser perdoado, eu tenho que perdoar. Chega diante de Deus, faz uma lista de toda pessoa que você lembra e entristece o teu coração, e coloca diante dele em oração todos os dias, até que aquela lista, os nomes que estão naquela lista não te incomode mais. Você entende, não? Você entende, não? Porque se não te incomodou mais, irmão, a marca está aqui, mas você pode até beliscar aqui, vou sentir o teu beliscão, porque fora o teu beliscão, eu não sinto mais nada. E quando aconteceu, qualquer um conseguia ver o osso ao olho nu, o bico do peito praticamente pendurado, de você catar o dedo e tentar colar de volta. Irmão, deixa Deus cuidar de você. Que Deus fale mais no seu coração. Perdoe para ser perdoado. Forte abraço. Deus te abençoe.